São todos bem-vindos em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém. Somente esses 3 versículos. Capítulo 11 de João está registrado, conhecida passagem que Jesus ressuscita Lázaro. Creio que todo mundo já leu mais de uma vez, ou já ouviu mais de uma vez, que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de sepultado. E eu quero tomar essa passagem por base para nós meditarmos hoje sobre o tema fatalidade humana ou propósito divino. Quando o que nos acontece é uma fatalidade humana ou um propósito divino? Então, como introdução, eu acho importante a gente entender que João, em tudo que escreveu, ele relata os milagres de Jesus como sinais. Ele listou alguns milagres e os chamou de sinais. Sinais são códigos, são mensagens codificadas, são mensagens que não é qualquer pessoa que entende. Se você olhar para um painel de uma aeronave, você não vai entender todos os sinais que tem naquele painel. Eu não vou entender, mas o piloto entende. Assim são muitos aparelhos. Assim são as placas de trânsito. Quem nunca se habilitou, ele não consegue entender os sinais que tem na estrada. São sinais que conduzem, são sinais que alertam, são sinais que protegem a vida. Mas quem não entende de sinais, ele não pode ler essas mensagens, ele não consegue decodificar elas. E João lista os milagres de Jesus, dizendo que aqueles milagres, eles não eram milagres apenas para abençoar as pessoas que estavam ali. Eles eram sinais de Deus, mensagens de Deus para a humanidade em todo o tempo dela. Para a igreja em todo o tempo dela. Esses sinais, essas mensagens, estariam vivas diante de todos que olhassem para eles e entendessem que Deus está falando com alguém ali e que muitos não vão entender o que Deus está dizendo, mas muitos vão entender. Então, quando Jesus transformou água em vinho, ele era um sinal para quem esperava o Cristo que tinha poder para operar maravilhas e milagres, e a partir dali ficou confirmado que ele era o Cristo que tinha poder para fazer maravilhas. Quando ele multiplicou os pães, era um sinal que ele era o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, era um sinal que ele era a luz do mundo. E são assim que os milagres de Jesus são listados, como sinais. E aqui nós temos o maior milagre que Jesus operou como um sinal, como a aula mais profunda, ou a mensagem mais importante, que Jesus vai ressuscitar um morto. Para dar essa aula, ele precisa de um morto. E para se ter um morto, nós temos uma fatalidade humana. Mas para Jesus não se trata de uma fatalidade humana, se trata de um propósito divino. Ele não pode dar a aula da ressurreição se ele não tiver um morto. Ele precisa de uma pessoa morta para ele nos ensinar a respeito da ressurreição. Então, a ressurreição, ela é uma mensagem de Deus
que só vai entendê-la, só vai conseguir decodificá-la, isso que Deus está falando através da sua palavra, aqueles que amam a vida e que não quer morrer. Porque muita gente diz que ama a vida, mas ele já desistiu dela, ele não faz muita questão de viver. O assunto ressurreição, por exemplo, às vezes não lhe atrai. Parece que não é importante para ele. E sem ressurreição, ninguém verá o Senhor. Então Jesus veio exatamente para morrer em nosso lugar, para nos dar o direito de ressuscitarmos da vida morta em que nós vivemos, que termina na morte. Amém, queridos? Quem me entendeu até aqui, diga amém. O capítulo 11, do versículo 1 a 5, começa dizendo que estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. E ele estava enfermo, prestes a morrer, e mandaram chamar Jesus. E quando o mensageiro chegou lá e falou para Jesus, olha, Lázaro, era uma família que Jesus amava, o texto diz isso, Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. E Jesus estava a 30 quilômetros deles. O mensageiro chegou lá e Jesus disse, olha, esta enfermidade não é para a morte. Ele não vai morrer. Quando ele diz que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, ele está dizendo, olha, isso daí que parece uma fatalidade humana, na verdade é um propósito divino. Isso só está acontecendo porque Deus tem um porquê. Senão, não estaria acontecendo. E aí você vai dizer, mas a morte é um propósito de Deus? A doença é um propósito de Deus? Não. Não é a doença, não é a morte que é um propósito de Deus. É o que Deus vai fazer a partir dela, em prol dos seus, é que é o propósito dele. Então ele não tem prazer na morte, ele não tem prazer na condenação, ele não tem prazer na desgraça, na tragédia, mas às vezes ele tem um propósito nela para revelar por que ele permitiu ela. Quantas vezes você já não se achou achando, quantas vezes você não se achou pensando, por que Deus não impediu a rebeldia dos anjos? Por que Deus não impediu a queda de Adão? Por que Deus suporta esse mundo tão vil, que o afronta o tempo todo? Porque Ele banca todo mundo todos os dias, porque Ele mantém a vida num mundo que faz o seu coração sofrer o tempo todo? A resposta está aqui, o próprio Deus dizendo, através de Jesus Cristo, que Deus tem um propósito nisso. E o versículo de número 4, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por intermédio dela glorificado. O texto está dizendo assim, sabe por que Deus permitiu a queda dos anjos? Sabe por que Deus permitiu a queda de Adão? Sabe por que Deus permitiu e permite que às vezes a tragédia ou o propósito de Deus chega na vida dos seus? Porque a forma como Deus vai lidar com tudo isso através de Jesus Cristo será glorificado, Jesus Cristo dará através da ação dele nesta situação, glória a Deus. Então, com a queda dos anjos, e a forma como o Filho de Deus vai lidar com isso lá no final, tudo resultou para a glória de Deus. A queda dos homens, os homens caindo no pecado, seguindo Lúcifer numa rebelião, e Deus permitiu, é isso que vai manifestar a glória do Filho de Deus, quando lá na frente, por eles, mesmo pecadores, rebeldes, ele morrer por eles em amor e dá-los o direito de voltá-los à presença de Deus, honrados, para viver com ele na eternidade, e aquilo que parecia ser uma fatalidade, acabou resultando num propósito de Deus,
para, por intermédio de Jesus Cristo, Deus ser glorificado. É onde a desgraça se manifesta e a graça sobrepuja. É onde as trevas ficam mais densas e a luz brilha com mais perfeição ainda. Muitas vezes, nós não temos esse conhecimento. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Não. Foi nessa tragédia que o homem ficou tão vil que apareceu o amor de Deus em Cristo Jesus, que continuou amando o homem naquele estado. Ora, amar o homem como a principal criatura, que refletia a imagem de Deus, que tudo nele levava todos que o conheciam glorificar a Deus, tem um valor. Mas continuá-lo amando, depois de vê-lo se rebelar contra Deus, seguir após a rebelião de Lúcifer, e ainda assim, o Filho de Deus continua amando com o mesmo amor que ele amava antes da fundação do mundo. Então Jesus diz assim, olha, isso que está acontecendo com a família de Lázaro, Marta e Maria, não é uma tragédia humana. É um propósito de Deus. Deus quer dar uma aula para vocês a respeito de como vencer a morte. Ele quer dar uma aula para vocês de como é a vida depois da morte. E se tem alguém que já recebeu de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a dádiva da fé, que ama a vida e que não quer morrer, que entende que Deus ama a vida e que é um Salvador e que quer ser salvo, ele falou, então eu vou ensinar para vocês o que é que vocês têm que fazer. E para mim dar essa aula eu preciso de um morto. E onde tem morte tem fatalidade. O mensageiro acabou de chegar, deu o aviso para Jesus, e o mensageiro nem sabia ainda, porque Lázaro estava apenas doente, mas Jesus já falou, não, Lázaro morreu. Não deu tempo dele voltar para dar a resposta, Jesus já sabia, falou, Lázaro está morto. A tragédia já tinha se dado, mas no seu amor, Deus continua amando pessoas tão vulneráveis, tão pecadores, e Ele entende que, pelo amor, pelo propósito que Ele tinha, que Ele permitiu tudo acontecer, para, através de Jesus Cristo, manifestar o seu amor e Deus em tudo ser glorificado. Lá na frente, no final, ficará provado e revelado para todos que a rebeldia de Lúcifer só revelou ainda muito mais o poder e a glória de Deus. Que quanto mais ele aprontou com a humanidade, mais apareceu o amor e a misericórdia de Deus. Que quanto mais ele afundou a humanidade nas trevas, mais linda e mais brilhante ficou a luz de Deus em prol do ser humano. Amém, queridos? Quando eles deram a notícia, aí Jesus vai ensinar para ele a diferença dos acontecimentos e o entendimento dos acontecimentos. Chegou a notícia e você imagina, Jesus ama Lázaro, Jesus ama Marta, Jesus ama Maria. E chega um mensageiro da parte das irmãs dizendo, olha, Lázaro, aquele a quem tu tanto amas, está febril e vai morrer. Era de se esperar que nesse momento Jesus diria para todos e para tudo, olha, eu preciso ir para Betânia. Mas o texto diz assim, que soube que estava doente, Jesus revelou que morreu e depois demorou naquele lugar mais 2 dias. Ficou lá. Se nós soubéssemos isso, estivéssemos ali, nós diríamos, mas como é que ele ama desse jeito?
Como é que não está o coração de Marta? Como é que não está o coração de Maria, que são tão íntimos de Jesus, e ele ficou sabendo da notícia antes dele morrer, e ele ficou por lá? Mais 2 dias, se demorou lá mais 2 dias, e depois, calmamente, ele estava a 30 quilômetros do local, ele falou, vamos para a Judéia. E alguém disse, mas para a Judéia a gente veio de lá agora, e eles queriam te apedrejar lá, você vai voltar para lá? A hora que você se aproximar da Judéia, eles já vão te apedrejar, não vai curar ninguém. E aí Jesus disse para eles assim, vocês sabem a diferença de andar na luz e andar nas trevas? Vamos tentar responder a pergunta de Jesus. Vocês sabem a diferença de andar na luz e andar nas trevas? Sim, sabemos. Tenta andar aqui em densas trevas. Tenta correr aqui. E faz o mesmo com a luz acesa. E você já vai ter uma mensagem clara do que acontece quando se anda nas trevas e quando se anda na luz. Você já olhou para uma campina de dia e já olhou para a mesma campina à noite? Você já olhou para uma cachoeira de dia e já olhou para ela à noite? Você já correu no meio do mato de dia e já correu no meio do mato à noite? Vocês sabem qual é a diferença de andar de dia e andar de noite? Ele falou, olha, quem anda de dia não tropeça. Tem a luz sobre ele, e porque ele tem capacidade de perceber a luz e se beneficiar dela, ele se desvia do perigo, ele se beneficia da luz, e ele não cai, ele não se machuca. Mas se alguém fizer a mesma coisa de noite, ele vai se machucar. Então Jesus disse assim, olha, vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês estão vendo do ponto de vista humano, e vocês estão vendo só fatalidades. Vocês estão tirando conclusão a partir da visão de vocês. E acima da luz que há dentro dos olhos de vocês, existe uma outra luz, a luz da vida. Não é a luz dos olhos, não é a luz do sol. E se você anda só sob a luz do sol, você nunca terá a luz da vida. Se a luz que você conhece só é a luz do mundo, você nunca terá a luz do céu, a luz de Deus. Portanto, todas as suas mensagens direcionais, todos os seus entendimentos das fatalidades da vida serão sob uma ótica da luz do mundo. E você nunca vai perceber um acontecimento divino, um propósito divino, uma revelação divina. Ele falou, eu fiquei aqui 2 dias de propósito. Eu estou voltando para lá onde eles querem me apedrejar de propósito. Lázaro morreu de propósito. E eu estou feliz, não é porque Lázaro morreu, eu estou feliz por vocês de eu não estar lá. Porque se eu estivesse lá, ele não morreria e vocês não iam aprender o que eu vou ensinar agora. Então ele falou, por amor de vocês, eu folgo, eu me alegro por não estar lá. Sei que Marta está chorando, sei que Maria está chorando, sei que Lázaro agonizou até a morte e morreu, mas tudo isso não é uma fatalidade humana, tudo isso é um propósito divino. É como se o Senhor da vida estivesse dizendo para eles assim, eu precisava de alguém muito querido, muito amado, muito especial, para dar para vocês a maior aula da vida, que é como não morrer. E eu escolhi a família de Lázaro. Lázaro vai ser a pessoa que eu vou permiti-lo ir para o caminho onde vão todos os mortos
e vou chamá-lo de volta e vou ensinar para vocês a respeito da ressurreição. E tudo isso está acontecendo e vocês não estão entendendo. Estão levando tudo como se fosse uma fatalidade humana. A maior aula da vida é aprender a não morrer. E eu preciso de um morto para ensinar. Percebe por que muitas circunstâncias que acontecem na nossa vida e a gente fica dizendo, Deus, por que eu? Por que isso? Com tanta gente não acontece isso. Tem gente que é pior do que eu. Por que comigo? A gente só vê fatalidade. E existem propósitos. Deus opera propósitos dele no meio do seu povo, para cada circunstância. O tempo todo o Espírito Santo de Deus está usando a vida de alguém para um propósito de Deus no lugar que ele está. Onde ele vive, onde ele trabalha. Deus entendeu que ele deveria dar a maior aula da humanidade em Betânia. Uma pequena aldeia a 3 quilômetros de Jerusalém. Não foi em Jerusalém, foi em Betânia. E por que Lázaro? Porque era uma casa que Jesus tinha prazer em estar lá. Era uma família que Jesus gostava de estar lá. E aquilo que num primeiro momento parecia ser uma fatalidade, Jesus já estava olhando depois do 4º dia, quando alguém que velou Lázaro, chorou por Lázaro, ia comer com ele, conversar com ele, ia ver o quão privilegiada era aquela família. Quão agraciado eles foram. Mas antes de tudo isso para eles era noite. E Jesus falou, vocês não sabem a diferença de andar de dia e de noite? Olha, vocês precisam entender que quem anda de dia não tropeça. Ele está falando de uma coisa que a gente sabe, mas ele está revelando uma coisa que a gente não sabe. Ele está dizendo, rumo à eternidade, em direção à imortalidade, você precisa ver a vida de um outro ponto de vista. Porque na luz do mundo, do ponto de vista humano, você não vai conseguir ver essas coisas. Você vai fazer uma leitura diferente da vida. E muitas vezes é Deus querendo te dar uma lição importante, te ensinar algo maravilhoso, querendo se aproximar de você, te presentear com lições dos céus, mas às vezes você vai impedir Deus de fazer isso por entender que tudo é uma fatalidade humana e não vai aceitar o propósito de Deus na sua vida. Muitas pessoas abortaram bênçãos de Deus por não entenderem o que Deus estava fazendo. Não se tratava de desprezo, não se tratava de fatalidade, não se tratava de tragédia. Jesus revelou de pronto, de início, falou, olha, isso não é para a morte. Se fosse para ele morrer, Jesus diria, ele vai morrer, e acabou o tempo dele. Mas isso que está acontecendo na vida dele é para ensiná-lo. É para ele experimentar. A vida de Lázaro não será a mesma depois. A compreensão dele das coisas de Deus não será a mesma depois. Tanto é que Lázaro, depois da ressurreição, calado, de boca fechada, por onde ele andava, ele era um testemunho do poder de Deus, sem abrir a boca. Quem olhava para Lázaro, dizia, glória a Deus. Esse camarada ficou morto 4 dias. A gente conhece ele. Tanto é que os religiosos, quando decidiram matar Jesus, também queriam matar Lázaro. Por que matar Lázaro? Lázaro nunca abriu a boca. Porque ele, de boca fechada, revelava o poder de Deus na vida dele. Sem falar nada. Porque Deus cumpriu o seu propósito naquela família. Quantas vezes nós impedimos Deus de cumprir o propósito dele na nossa vida e gritamos desesperadamente para ele mudar seus planos
porque entendemos que é uma grande tragédia, uma grande fatalidade. Não, Deus só queria dar uma aula, ensinar. Era um sinal, era um código, era uma mensagem codificada para aqueles que estavam interessados em não morrer, em continuar vivendo eternamente. Foi o que ele acabou de dizer quando as irmãs foram encontrar com ele. Já não falei para vocês que quem crê em mim, ainda que morra, uma mensagem para os mortos. Quem morreu, não morreu eternamente, viverá. E quem está vivo, não morrerá eternamente. Crês tu isto? A pergunta de Jesus, você crê assim? Então, do versículo 15 ao 36, quando eles entenderam que Deus tinha um propósito e que Lázaro estava morto, e que ele não foi para lá de propósito, que ele queria ensinar alguma coisa, então eles disseram, então só nos resta chorar, vamos para lá para chorar. Vamos chorar. Vamos chorar a morte de Lázaro. E é verdade que o que aconteceu aqui é um acontecimento tão trágico que comoveu até Jesus. Porque a morte faz qualquer pessoa que ama o morto chorar. Jesus, quando viu Maria chorando por Lázaro, ele, na sua humanidade, não aguentou e chorou. Ele era humano. Ele estava num corpo humano como nós estamos. Quantas vezes você se comove de ver alguém comovido? Quem está me entendendo? Diga amém. Quantas vezes você sente a dor da pessoa que em lágrimas te conta a sua dor? E quando Maria diz, Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido. E chora. E o versículo mais curto da Bíblia diz, Jesus chorou. Em público. Para todo mundo ver. Por que Jesus chorou? Porque o quadro era de chorar. O texto está dizendo que aquelas fatalidades que Deus permite na nossa vida, que nos faz chorar, e que é um propósito divino, Deus chora conosco. Quem crê nisso? Diga amém. Pensa que Deus fica distante da sua dor, da sua aflição. Ele tem um propósito, tem que passar por isso, mas Ele chora com você. Você vai encontrar na sua vida um monte de coisas que te faz sofrer, e o ensinamento é que assim como você sofre por essas coisas, Deus também sofre com você, porque Ele não tem prazer nelas. Elas não existem aí por vontade dEle, foi por causa da rebeldia dos nossos pais. Deus não está contente de ver a humanidade com uma maldição de morte sobre eles. Deus não está feliz de ver as lágrimas de ninguém, nem a tragédia de ninguém. Mas foi aí que o homem se meteu. E Jesus disse, porque o homem se enfiou aí, porque Deus ama o homem mesmo nessa vil condição, essa situação vulnerável que o homem se colocou, se rebelando contra Deus e se unindo ao diabo, vai acabar manifestando o poder do Filho de Deus, Jesus Cristo, que amou o homem nessa mesma condição. Mas até o homem se livrar dela, ele vai sofrer. E não tem como Deus impedir o seu sofrimento, porque Deus vai sofrer com ele, mas não por ele. É aquilo que o homem tem que viver. Então nós temos que chorar. Chorar o quê? Chorar a nossa queda, chorar a nossa origem dos nossos pais, que vem lá da queda, a nossa rebelião. Então, queridos, nós somos um povo que a gente perdeu muita coisa.
Por que você chora hoje? Quando você chora? Quando sente dor? Quando leva prejuízo? Quando não é compreendido? Quando alguém te rejeita? São esses os motivos pelos quais choramos. Quando sentimos dor, quando levamos prejuízo, quando nos frustramos. Mas, na verdade, se nós crêssemos na nossa origem, nós choraríamos porque nós fomos criados por Deus, imagem e semelhança do Criador, fomos honrados com a vida, fomos abençoados com a presença dEle. Nós não temos ideia para descrever hoje como nós entramos na vida, mas por causa da rebelião dos nossos pais, olha onde nós estamos hoje. Nós temos que chorar a nossa queda, nós temos que chorar a nossa perda, nós perdemos Deus. Nós perdemos a vida, nós perdemos a comunhão. E parece-me ver Jesus Cristo olhando eu vou chegar lá. Em nome de Jesus. Parece-me ver Jesus Cristo olhando para o coração dilacerado de Marta e Maria, e Lázaro morto, e Ele é o Senhor da vida, Ele nunca criou a morte, Ele vai dar a vida dEle para que ninguém morra. E quando Ele vê o homem que Ele criou, na honra, na perfeição, no projeto dEle que Ele criou, e agora olha ali aonde o homem se meteu, na morte. Não foi isso que Deus fez, não era esse o plano. E agora Deus vai usar esse exemplo dolorido de aparente tragédia humana para ensinar a solução dele para esse problema humano, a morte. Jesus, quando vê o homem que Ele fez, com o homem que se vê hoje, Ele chora. Às vezes, quando estamos agonizando com dores, com doenças, com problemas, e choramos, fique sabendo que Jesus chora com você, porque Ele não tem prazer em nada disso. Ele não falou assim, olha, a doença é para a glória de Deus. Ele falou, não, o que Deus vai fazer na vida desse doente é para que Jesus Cristo seja glorificado. O que Deus vai fazer na vida deste morto, a morte não é dele, o morto é dele. A doença não é dele, o doente é dele. O pecado não é dele, o pecador é dele. E o que ele vai fazer é exatamente para manifestar a glória de Deus através do seu santo Filho, Jesus Cristo. Então não tinha fatalidade. Ele falou, nós temos que chorar sim, porque olha o que nos tornamos. Aí você olha para a Bíblia, para o homem que Deus criou, e nós somos descendência deles, e olha para a sua vida, e fala, Deus, quanto que eu perdi? O que aconteceu comigo? O homem foi criado para falar com Deus cara a cara. O homem foi criado imortal. O homem foi criado cheio de vida. Refletir a imagem do Criador. Olha para o homem hoje. Olha para a vida humana. Você vai chegar à seguinte conclusão. Eu tenho motivos para chorar. Eu tenho motivos para chorar. Porque olha a fatalidade que aconteceu com a raça humana, e humano é o que eu sou, e é isso que aconteceu na minha vida. E aí Jesus, neste texto, ele tem uma palavra de Deus para quem não quer aceitar isso como fatalidade, mas como um propósito de Deus. Ele tem uma revelação para os que morreram. Ele falou, olha, quem morreu, não morreu eternamente. Se ele crê em mim, não.
E os que estão vivos, ainda que morra, viverá. E pergunta para nós, você crê nisso? Eu pergunto para vocês creem nisso? Então isso é uma mensagem para quem está vivo e para quem já morreu. Ele está dizendo, uma pessoa que morreu, se ele morreu crendo que Jesus é a ressurreição e a vida, ele viverá. Uma pessoa que está viva, se ele está vivendo crendo que Jesus é a ressurreição e a vida, veja que ele não falou que ele é a doutrina da ressurreição e a doutrina da vida. Ele está dizendo, eu sou, ele é uma pessoa. E ele está dizendo, a ressurreição e a vida está na pessoa dele. E quando você crê que Jesus é a ressurreição e a vida, e você crê em Jesus, essa pessoa, essa ressurreição e essa vida vem para a sua vida. E ainda que você morra, você não morrerá eternamente. E quem está vivo, ainda que morra, não morrerá eternamente. Quem já morreu, não morreu para sempre, porque ele morreu crendo na ressurreição e na vida. Essa é a luz da vida que Jesus estava revelando para eles ali. Porém, as pessoas, quando não têm a luz da vida, eles querem dirigir Deus. Alguém ali, enquanto Marta, ansiosa, foi falar com Jesus antes dele chegar na aldeia, e Jesus falou isso que eu acabei de dizer para ela. Ele perguntou por Maria, e Marta voltou correndo lá para o velório, para a casa de Maria, e falou assim, olha, o mestre te chama, quer falar com você? E alguém ali viu que Jesus estava ali e falou assim, mas ele abriu os olhos do cego, ele fez tantos milagres, por que ele não impediu que ele morresse? Quantas vezes você já não falou isso? Quantas vezes eu já não disse isso? Mas Deus tem poder, por que ele não impediu? Ele abriu os olhos do cego de nascença. Ele ordenou ao mar. Ele tem poder. Então por que ele está fazendo isso? Por que ele não impediu isso? Quantas vezes nós queremos dirigir Deus? E diz que Jesus nessa hora se agitou novamente de ver a cegueira dos religiosos. Deus tem um propósito dele para fazer algo que está no coração dele, no plano dele, na grandeza dele, e nós, na nossa insignificância, queremos que Deus faça na nossa vida o que nós queremos. Eles estavam dizendo assim, olha, já que ele tem poder, por que ele não impediu Lázaro de morrer? E aí, o que aconteceria? Vamos imaginar que Deus atendesse o pedido deles. Cada vez que você ficasse doente, cada vez que você tivesse um problema na sua vida, você diria, Deus, o Senhor tem poder, então me cura. E Ele te cura. E você vai vivendo aqui no reino da morte, 100 anos, 200, 300, 400, Ele vai te curando. E você vai se definhando e virando um zumbi aqui no reino da morte. Porque cada vez que ameaça de morrer, você fala, não, Deus, o Senhor tem poder para curar, então me cura. Quem está me entendendo, diga amém. Enquanto eles estavam pedindo para Deus uma cura, de um problema que a pessoa tinha na vida, no caso de Lázaro, a febre, não sabemos o que causava febre. Mas devia ter alguma coisa no corpo dele que deu febre, e a febre matava, e ele morreu. E se Jesus o curasse da febre, não sei quantos anos ele viveria para ter um outro problema. E Jesus poderia curá-lo do outro problema. Não sei mais quantos anos ele viveria para ter um outro problema. E Jesus ficaria remendando a vida dele, enquanto ele fosse definhando. No começo da humanidade, o homem vivia quase 1000 anos. E como Deus entendeu que a maior parte da vida dele ele vivia para
pecar contra Deus, Deus falou, eu não vou ficar contendendo com o homem para sempre. A partir de agora, seus dias serão 120 anos. É mais ou menos assim, se alguém é criminoso, eu não vou ficar esperando ele cometer crime a vida inteira. Ele já cometeu crime o suficiente para ser julgado. Ele terá 120 anos. A partir de Gênesis 6, pouquíssimas pessoas passou de 120. Mas antes de Gênesis 6, todo mundo vivia mais do que isso. Então não é o propósito de Deus ficar remendando vidas. Enquanto eles estavam pedindo para Deus, Deus, o Senhor deveria atender o que todo mundo quer. O que todo mundo quer? Que Lázaro sare. Resolva o problema da tragédia aqui. Está todo mundo o tempo todo falando a mesma coisa para Deus. Deus, olha aqui o que aconteceu na minha vida, olha a tragédia humana. Resolve ela. Enquanto você está pedindo para Deus um tipo de solução humana, Ele já tem para a sua vida uma solução divina. Ele não queria curar Lázaro da febre, e talvez depois do coração, e depois do rim, e depois do pulmão, e depois de um AVC. Ele falou, não, eu já vou curá-lo definitivamente, eu vou lhe dar a ele a vida eterna. Vou dar a ele um corpo glorificado que nunca mais vai ter febre, nem dor e nem morte. Enquanto nós estamos falando para Deus, Senhor tem poder, faça isso por mim. Ele já fez coisa por você antes de você nascer. Antes de você sentir pela primeira vez a dor, Ele já resolveu o problema da tua dor. Antes de você ter medo da morte pela primeira vez, Ele já resolveu o teu problema da morte. Nós só precisamos crer. Porque a partir do momento que chegou o mensageiro lá e falou assim, olha, o Lázaro está doente, pronto, está protocolado o pedido, e ele está na mão de Deus, Deus ama ele, Deus só vai permitir acontecer na vida dele aquilo que está dentro do propósito dele. Quando Jesus disse, então vamos lá para onde ele está sepultado, alguém disse assim, olha, já faz 4 dias, e ele já cheira mal. Havia uma crença judaica, uma crença mais cultural do que religiosa, que quando uma pessoa morria, o seu espírito ficava por perto do seu corpo por 3 dias. Porque não era como hoje, tempo de ciência multiplicada. A pessoa poderia ter entrado num coma e saído dele, desmaiado e voltado. O corpo esfriou, mas depois esquentou. Aquelas histórias que os irmãos conhecem. Então tinha-se a crença que só se perdia as esperanças a partir do 4º dia, que é quando o corpo já começava a cheirar mal. Até o 3º dia, embora já estivesse sepultado, mas ainda tinha essa crença de que alguma coisa poderia acontecer. Mas como já era o 4º dia, e Jesus falou assim, vamos abrir a cova, que não é uma cova, um buraco, era uma caverna numa rocha, rolaram uma pedra, alguém falou, olha, vai sair um mau cheiro horrível de lá. A hora que a gente rolar a pedra, não tinha mau cheiro. Jesus não impediu ele de morrer, mas não permitiu apodrecer. Ele queria um cadáver, mas queria um cadáver intacto. Creio que o corpo dele esfriou, endureceu, como outro qualquer, mas Lázaro não cheirava mal e Lázaro não estava decompondo. Diz que ele estava atado, amarrado e com um lenço na cabeça, amarrando o queixo dele. E Jesus dá um brado e diz, Lázaro, vem para fora. Eu posso dar o maior grito que eu consigo dar, e eu não vou acordar alguém nem do seu desmaio. Mas quem está falando ali é o Senhor da vida.
E ele fala, Lázaro, vem para fora, e essa voz vai lá, na região dos mortos, onde Lázaro estava. E Lázaro levanta e volta à vida. E ele só não veio para fora porque estava amarrado. Jesus falou, desamarra ele. E Lázaro foi desamarrado e voltou para a vida. Queridos, nós precisamos entender que nós não devemos nunca ficar falando para Deus o que Ele deve fazer, nem na sua vida. Ah, o Senhor podia ter feito isso, o Senhor podia ter feito aquilo. Será que nós podemos falar para Deus o que Ele deve fazer na nossa vida? Algo melhor do que o que Ele intentou fazer? O que nós precisamos entender que aquilo que muitas vezes nós chamamos de fatalidade pode ser um propósito de Deus. Tem uma lição, tem um crescimento. Deus queria colocar José como governador do Egito, mas não tem como mandar José, sendo um judeu, por um outro caminho para ser governador do Egito, para preservar a humanidade de morrer de fome. Só tem um jeito de José entrar no Egito, é como escravo. Como escravo, ele entrou no Egito tranquilamente. Foi vendido, foi comprado e entrou no Egito. E Deus estava com ele. Quem olhava para a vida de José e dizia, que fatalidade. Tão bonzinho, tão de Deus, tão perfeito. Que moço, o filho que toda mãe gostaria de ter. Olha que tragédia. Tragédia? O próprio José lá na frente, quando os irmãos dele ficaram preocupados com a vingança de José, porque José é governador agora, José disse assim, olha, na verdade vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas sabe o que estava acontecendo? Deus estava me mandando para cá antes, para que vocês não morressem de fome agora. Porque o único lugar que tinha comida era no Egito, e só tinha comida no Egito porque José estava lá e Deus estava na vida de José. Nós perdemos bênçãos gigantescas por não sabermos discernir fatalidade humana de propósito divino. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a partir do momento que Ele é o Senhor da nossa vida, a partir do momento que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador e que nós cremos nele, não existe mais fatalidade. Existe propósitos. Quem crê nisso? Diga amém. Sabe por que eu creio nisso? Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e eu vou adiante delas. Então, se alguma coisa chegar na minha vida e chegar na sua vida, ainda que seja a morte, ela já passou por Jesus. E se passou por Jesus, tem um propósito dele. E o propósito dele é muito maior do que o propósito humano. Ele tem sempre algo glorioso, grandioso, maravilhoso, coisas de Deus, coisas coisas que quem não entende a luz da vida nunca entenderá. Quem conhece somente a luz do mundo nunca entenderá. E Jesus, para nos ensinar isso sobre a vida, ele falou assim, olha, quem corre de noite, anda de noite, sabe o que acontece. Quem anda de dia sabe o que acontece. Então, quando você tem a luz da vida, a luz de Deus sobre a tua vida, você terá um discernimento de Deus. Ele disse, crê você nisso? E ela disse, creio. E a partir dali diz que muitos creram, mas diz também que muitos descreram. Muitos entenderam a lição da vida e creram. E se creram, entraram na vida. Mas diz que muitas pessoas ouvindo isso, foram discutir isso com os religiosos. Eu tenho certeza que esses que foram discutir isso com os religiosos não entenderam a maior lição que Jesus Cristo deu para aqueles que querem viver. Amém, queridos? Então, se você é alguém que ama a sua vida
e entende que antes de você amar a sua vida, Deus te amou primeiro, e você não quer abrir mão da sua vida, você quer continuar vivendo, entenda este ensinamento de Jesus, não importa o que venha na sua vida. A partir do momento que você entende que a vida é dele, ele é a ressurreição, ele é a vida, e você entregou a sua vida para ele, então tudo o que acontecer na sua vida será propósito de Deus. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, e talvez você não saiba o propósito de Deus para a minha vida. Eu não sei, às vezes, o propósito de Deus para a minha vida, e você não sabe o propósito de Deus para a sua vida. Mas quando Ele chegar, o Espírito Santo nos fará saber. Porque nós não estamos mais sujeitos às fatalidades da vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, aquilo que o mundo chama de fatalidade, nós chamamos de propósitos de Deus, que sempre resultarão para a glória do seu Filho Jesus e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.